Estamos nesta noite, mais uma vez, recebendo a nossa irmã Cibele Terra para mais uma doutrinária. Que Deus nos proteja, nos fortaleça, nos ilumine sempre. E assim, Mestre amado Jesus, envolve e protege a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que esta luz possamos buscar força e assim vivenciar esse amor ensinado por Jesus. Que a paz esteja com todos, por hoje, amanhã e sempre, assim seja. Que assim seja. Já passo a palavra para Cibele Terra, muita paz, muita luz. Boa noite. Estão me escutando bem? Ok, Cibele. Maravilha. Então, vamos pedir a espiritualidade que nos ampara, que nos acompanha, para que conduza esse estudo da melhor maneira, que traga aos nossos corações aquelas ideias e reflexões que nós precisamos para o momento. Pedimos ao Mestre Jesus que nos conceda a paz e a tua presença. Assim seja. O tema escolhido para a noite de hoje é uma leitura, uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. E eu vou começar a leitura do capítulo, tá? E a partir daí a gente vai conversar, dentre outras coisas, né? Sobre a lei do progresso, sobre a caridade, sobre reforma íntima, assuntos tão importantes e pertinentes, né? Para todos nós que escolhemos a doutrina como condutora da nossa vida. Então, vou ler para vocês a passagem lá no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, leitura 2. Cresçamos para o bem, que é o tema da nossa noite, né? Começa com um trechinho do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida. A fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos. Tudo liberalmente repartido. Qual ocorre às concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros ajudando-te a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo
para a recepção dos dons de Deus. A gente, num primeiro momento, né, fica até difícil de entender aí, né, toda essa mensagem vinda para nós. Mas a gente vai começar destrinchando frase por frase para tentar entender o que Emmanuel está pedindo aí para nós, né? Então, a primeira frase lá, que é o capítulo de João. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. De quem que João está falando? De Jesus, né? Que Jesus foi enviado por Deus e que fala as palavras de Deus. E que Deus não deu por medida. Ou seja, Deus não mediu os dons, nem de Jesus e nem de nós. E aí continua, né? Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. O que é isso, né? Vamos observar tudo que nos é dado de maneira abundante, né? O que nos é dado de maneira abundante? Aí vem falando lá, né? O sol que nos nutre a vida em todas as direções, né? Quantos de nós hoje paramos para observar o céu? O calor do sol. Agradecer as hortaliças, os legumes, as frutas. Que gracinha, gente. Fofura, né? Começar a entender e a estudar e a escutar e a pensar sobre o evangelho desde criança, né? Que privilégio dessa família ali da Lia, né? Então, tudo nos é dado de maneira abundante e gratuita. E nós, muitas vezes, levamos a nossa vida no automático e nem paramos, né? Para reparar, para agradecer, para usufruir, né? E lá Emmanuel começa falando para a gente do sol. O que seria de nós sem o sol? Né? Nós não estaríamos vivos sem o sol, né? Por quê? Porque o sol é que traz a claridade. O sol, ele traz para nós a boa temperatura, né? Uma temperatura adequada para a sobrevivência, né? Do ser humano, dos seres vivos. É através do sol que se faz a fotossíntese, que é o alimento para todas as plantas. Então, qualquer vegetal que a gente se alimente, ele precisou do sol para se desenvolver. E isso é dado gratuitamente para nós, né? Lá mais para frente vai falar o ar puro e sem medida, né? Mais uma vez, todos nós estamos aqui vivos, presentes no nosso estudo, por causa do ar, do oxigênio que a gente respira, né? E a gente está aqui respirando e nem se lembra do oxigênio que entra, que nos restaura, né? Que oxigena as nossas células, que faça com que o sangue, né, transite, circule pelo nosso corpo, nos dando a vida, né? A fonte que se dá sem reservas, né? A fonte de água, que começa pequenininha, né? Eu conheço a nascente do São Francisco, por exemplo, né? A fonte da nascente do Rio São Francisco, lá em Minas Gerais. Pequenininha, um pocinho. E mais para frente vai virar o quê? O Rio São Francisco. Então, é uma fonte inesgotável. Ela não para de produzir, né? A terra não para de produzir água. Ela é inesgotável, ela é sem reservas, né? E aí, tudo infinitamente doado
a todos. Não tem distinção, né? Quem está na Bahia, quem está no Sul, quem mora na África. Alguns povos, é claro, né, passam determinadas limitações, né? Mas isso vai dizer muito mais, às vezes, do uso dos recursos, né, das políticas sociais, porque a natureza, ela é ofertada a todos, né? A criação de Deus, ela é ofertada a todos, infinitamente e a todos. Desde que a Terra foi formada, foi construída, arquitetada por Jesus, o sol já se fazia presente, já tinha água, já tinha oxigênio, já tinha uma gravidade. Então, isso é infinito, né? E é para todos. E é tudo repartido, ou deveria ser. Por que que às vezes há desigualdade? Não é por conta de quem criou, é por conta de quem gere. Então, nós encontramos, sim, muita desigualdade, né? Muita diferença na repartição, no compartilhamento daquilo que vem da natureza. E seremos cobrados por isso, né? Porque tudo é oferecido. Mas, como que nós, enquanto criaturas humanas, criaturas de Deus, estamos fazendo com aquilo que recebemos? Porque até agora eu estou dizendo do que recebemos de fora, do que nos mantém vivos, conservados, sobrevivendo, de fora, que é o ar, que é o sol, que são os alimentos vindos da terra, né? A água. Mas da mesma maneira que recebemos aquilo que vem de fora, nós também recebemos o que vem no nosso espírito. Então, quando fomos criados, simples e ignorantes, todos iguais, ninguém foi criado diferente. Todo espírito teve a mesma origem. Então, a todos nós foi concedido dons de sabedoria, de amor, de consciência, de inteligência, né? E cada um, com sua escolha, foi evoluindo, né? Porque hoje também nós vamos falar de evolução, né? Crescimento aqui no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido da evolução do nosso espírito rumo à perfeição. Porque se fomos criados simples e ignorantes, também fomos criados com a centelha divina, com a sementinha que, se soubermos fazer germinar, será desenvolvida e será originada da perfeição, né? Então, continuando lá a nossa leitura. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana. Então, quantos tesouros recebemos através do próprio homem? Por quê? Se recebemos da natureza, também recebemos dos homens, uns dos outros, né? Porque temos em nós a sabedoria, a inteligência, os talentos divinos, a sensibilidade, os sentimentos, o amor. Então, de maneira generalista, o que nós recebemos? Nós recebemos conhecimento. Hoje nós estamos aqui realizando uma reunião virtual. Nós já paramos para pensar quem criou isso tudo? Né? Quem foi que criou essa tecnologia que nos possibilita estarmos cada um na sua casa, cada um num cantinho e todos juntos? Né? Então, assim, isso também é obra do Criador. Porque possibilitou para quem criou isso o conhecimento e a inteligência. Um outro exemplo, as artes. Né? A maravilha das artes. Uma música, uma tela, uma apresentação de dança. Né? Nós somos
agraciados por presentes vindos de outros humanos como nós, que receberam dons e que usaram de maneira a oferecer também para a humanidade. Vocês já pensaram nisso? Que nós também somos agraciados por colegas, por irmãos, né? E isso num ponto de vista mais amplo, né? Mais global. E agora, e no âmbito do caseiro, do nosso ambiente particular? Nós também somos agraciados, né? Com uma palavra, com uma instrução, com escuta, com acolhimento, pais orientando seus filhos, uns recebendo os dos outros, né? Trocando informações, trocando ajudas, auxílios. Então, a todo momento, nós estamos interagindo com ofertas do plano superior criados por Deus, né? No entanto, desse rio abundante que recebemos da vida, cada alma retira o que escolhe retirar e doa o que escolhe doar. Então, nós precisamos perceber que uso temos feito daquilo que recebemos. Lá no início, a primeira frasezinha que eu falei para vocês, que está no Evangelho de João, João diz, né, que não é dado por medida. Ou seja, não tem limite para o que recebemos. Fora e dentro. A nossa capacidade. Só que o uso e o desenvolvimento dela vai depender de cada um de nós. Assim como aquele jardineiro que planta a semente e aquele outro jardineiro que planta a mesma semente. Por que às vezes uma desenvolve, gera frutos e a outra não? Né? Se vieram do mesmo pacotinho de sementes, né? Provavelmente foram os cuidados dispensados a elas. Né? E eu estou dizendo nem só de cuidados do próprio jardineiro, né? Seria até da crença que temos do que vamos receber. Então, vamos começar aqui pensando aqui numa metáfora, né? Vamos pegar aqui uma frutinha que eu gosto muito, que se chama pitanga. Já paramos para pensar que dentro de uma semente de pitanga existe uma pitangueira? Dentro de uma semente de goiaba existe uma goiabeira? Como assim, Sibeli? A semente de pitanga é tão pequenininha, como que existe uma pitangueira lá dentro, né? A pitangueira é o sonho da semente de pitanga. Ela é a esperança que está ali dentro daquela semente. Então, assim somos nós. Nós somos sementes com potencial para sermos Jesus. Nós temos potencial. Agora, o que estamos fazendo cabe a cada um de nós. Porque, inclusive, nós recebemos do nosso Mestre Jesus todos os ensinamentos, todo o exemplo para sermos como ele. Só que é tão difícil. É tão demorado, né? Alguns vão crescer antes que os outros, né? E isso depende de escolhas, de mudanças de atitudes de cada um de nós. Quais mudanças? Estuda
observa, trabalha e renova-te para o bem. Estuda. Aqui não é apenas estudar para o desenvolvimento e evolução intelectual, não. É o estudar abrindo sua mente, entendendo como que as coisas são feitas, oferecidas, o que devemos fazer, como devemos fazer, né? Observar. É observar-se. É fazer uma análise íntima do seu processo de semeadura. Muitos de nós já temos esse hábito, né? Que a doutrina espírita tanto nos incentiva, nos sugere, nos mostra, né, da necessidade. Mas muitos de nós ainda têm um véu diante desse autoconhecimento, né? E esse véu se chama orgulho e egoísmo, né? É difícil, às vezes, perceber o que temos de bom e de mal, né? Porque eu não estou dizendo também que não devemos encontrar algo bom em nós, né? Inclusive, o nosso capítulo aqui hoje é sobre sabermos os dons sem medida que temos, né? E que saibamos utilizá-los. Então, para a gente saber também quais são os nossos dons, o que eu tenho para contribuir, eu preciso me observar. Só que se eu tiver uma postura egoísta e orgulhosa, eu vou ficar aí só, né? Eu não vou contribuir. Eu não vou avançar em outras áreas, né? Menos desenvolvidas ou menos iluminadas, tá? E renova-te para o bem. Trabalha e renova-te para o bem. O que é o trabalho aqui, né? O trabalho é a produção, é produzir algo. Estuda, ou seja, assimila, observa, porque quando a gente observa, a gente escolhe, a gente filtra, mas não ficar com isso só para mim. Colocar em ação, isso é o trabalho. Transformar isso em algo útil, em algo a acrescentar para o mundo. E cada um à sua maneira. Cada um. Eu disse aqui para vocês, uma música. Estava escutando antes do estudo começar, a Elizabeth Lacerda, não sei se vocês conhecem, ela é uma cantora espírita, né? A Elizabeth Lacerda, ela não precisa fazer mais nada. Tá só letra de música e canta. Já faz tanto, né? Já inspira, já eleva o nosso espírito. É o jeito dela de contribuir. Se ela fizer isso bem feito, e aí, e cada um de nós? O que nós temos a acrescentar? Né? O que nós temos de bom a oferecer? E renova-te para o bem. Por isso que eu falei os dois juntos, né? À medida que a gente se renova, a gente oferece. E à medida que a gente oferece, a gente analisa o que precisa estar se aperfeiçoando, está melhorando, né? Nessa troca com o outro. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros. Então, amplia cada vez mais, né? Quando a gente fala ampliação, é extensão, é evolução, é crescimento, né? Então, cada vez mais, não se acomode. É uma outra maneira aqui da gente interpretar isso aqui, né? Amplia, não se acomode, saia do lugar, vai além, oferece mais, melhora, auxiliando os outros e ajudando-te a ti mesmo.
Ó, Sibeli, mas você falou que a gente tem que vencer o egoísmo. Só que, por enquanto, a gente faz pelos outros, muitas vezes, é porque a gente quer fazer por nós. A gente sabe do nosso compromisso, da nossa responsabilidade em evoluirmos enquanto espírito. E aí que nós vamos entrar aqui na lei do progresso. Né? Por quê? Porque nós temos uma lei que se chama lei do progresso, que traz para nós a necessidade da evolução do planeta e nossa. E não é nem da necessidade, né? É da obrigação. Querendo ou não querendo, essa lei, ela vai acontecer. Porque ela é uma lei divina e ela é uma lei imutável. Não tem como mudá-la. Querendo ou não querendo, a progressão dos mundos. Querendo ou não querendo, eu estou evoluindo como espírito. Eu posso não estar fazendo nada para contribuir. Não existe involução. Existe, sim, né, uma evolução mais rápida ou mais devagar. Isso existe. Por quê? Porque nós estamos também sobre a lei da reencarnação. Então, por mais que eu não queira, por mais que eu seja um espírito relutante, birrento, pirracento, não quero evoluir, alguma coisa está programada na minha encarnação que faça com que eu evolua e progrida. Então, não é minha vontade, é lei do progresso. Então, o que eu costumo falar? Já que estamos nessa lei, não temos como mudá-la, né? Vamos auxiliar. Nós vamos ter que chegar, graças a Deus. Então, vamos colaborar para chegar o mais rápido que a gente conseguir, né? Só que a gente é teimoso, a gente é medroso, a gente é espírito imperfeito, né? Então, ainda estamos num degrau evolutivo que é moroso, né? A gente tem que ficar aqui estudando, lendo, sendo provado, passando por dificuldades, né? Até a gente conseguir auxiliar o outro e auxiliar a nós mesmos. Isso em qualquer área da nossa vida. É sempre assim. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Deus não limita. É uma fonte inesgotável. Quanto mais eu tiro, mais eu recebo. Quanto mais eu pego, mais eu recebo. Quanto mais eu dou, mais espaço eu abro para receber. É assim que a coisa acontece, né? Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então é o seguinte, a fonte ela é inesgotável, ela é para todos. Mas como que cada um vai receber depende do uso que cada um faz, da escolha que cada um faz, né? Então, a gente pegando um pouquinho mais da lei do progresso agora, tá? A lei do progresso afirma, né, que a evolução espiritual é um processo de aprimoramento contínuo e ininterrupto. Não tem como interromper, né? É tanto intelectual quanto moral. Intelectual, nós sabemos bem. São esses estudos, são nossas leituras, né? São as palestras que a gente vai, tudo mais que a gente escuta. Mas e o moral? Né? O ideal era que o moral crescesse junto com o intelectual. Né? São as duas asas, né? Que fazem o ser alçar voo. Imagina um pássaro, né? Com duas asas. Só que se uma asa tiver maior que a outra, esse pássaro, ele não vai ter o equilíbrio necessário para alçar voo. Então, é por isso que uma deve crescer junto com a outra. Né?
À medida que eu me transformo, que eu me aprimoro moralmente, eu quero saber mais. Eu tenho mais conhecimento. E à medida que eu tenho mais conhecimento, eu preciso me melhorar mais. Eu sou chamada à responsabilidade. Então é por isso que haveria de ter, essa harmonia. Mas nem sempre é assim que acontece. Por quê? Porque é mais fácil nós evoluirmos intelectualmente. Aqui, saber, eu sei, me falaram, eu falo, mas eu ajo, Se pergunta para mim, Tô aqui falando, mas eu faço tudo que eu falo. E aí nós temos que superar, esse entrave, superar que é orgulho. Isso é orgulho, e colocar como prioridades, Nós temos prioridades. E a prioridade do espírito é a evolução. E como que o espírito evolui? Aprimorando-se moralmente e intelectualmente. Como que se dá o aprimoramento moral? A prática do bem. É por isso que esse capítulo se chama Cresçamos para o Bem. Porque é através do auxílio que nós evoluímos, Vou ler aqui para vocês rapidinho sobre o bem, tá? O bem não é só apenas não fazer o mal, Para a gente fazer o bem, a gente precisa de uma disciplina. Não é apenas ser bom. Ah, mas ele é tão bom. Não. A gente precisa de um planejamento para a prática do bem. Por enquanto, nós precisamos, Então, olha só. Primeiro, Lá na pergunta 114 está escrito assim: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Acabei de falar para vocês, Ah, fulano é bom, fulano é mau. É criado bom e mal? Não. São os próprios espíritos que se melhoram. E em se melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, através das oportunidades, é o próprio espírito que evolui. Ninguém evolui por ninguém. Ninguém sobe degrau por ninguém. Ninguém vai te levar no colo. A gente ganha colo da espiritualidade, nós ganhamos colo de Jesus, nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas. Mas o degrau somos nós que subimos, através do nosso trabalho na prática do bem. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento. Deu a cada um a missão com o fim de os esclarecer e os fazer alcançar progressivamente a perfeição. Ou seja, todos nós estamos rumo à perfeição. Para o conhecimento da verdade e para nos aproximarmos dele. A felicidade eterna e sem mistura está para eles nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição. Ou seja, a maneira como nós encaramos tudo aquilo que nos acontece também vai contribuir para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução.
Se vai demorar mais ou se vai ser mais rápido, né? Agora, caracteres do homem de bem. Falei para vocês que todos nós fomos criados, né? Simples e ignorantes, mas para o bem. Por que sinais se podem reconhecer um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Ou seja, como que eu reconheço que aquele espírito está evoluindo, progredindo, crescendo em direção à perfeição? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga sobre os atos que ele realizou. Ele se pergunta se ele está cumprindo a lei, se ele não fez o mal e se fez todo o bem que ele pôde. Olha que importante isso, né? Eu fiz todo o bem que eu pude. Se ninguém tem nada a lamentar-se dele. Enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. O homem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de compensação, e sacrifica o seu interesse à justiça. Olha só. Faz o bem pelo bem, sem esperar gratidão. Assim, né, gente? Eu estou falando aqui do ideal, né? Quem de nós aqui faz o bem pelo bem sem esperar gratidão, recompensa, valorização? Ele é bom, humano e benevolente para todo o mundo. Ele é bom, humano e benevolente com todo mundo. Lembrando aqui da leitura, né? O sol nasce para todos, a fonte é inesgotável para todos, né? Em todos os lugares. O homem de bem também. Ele é bom com todos. Ele faz para todos. Difícil, né? Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem. Sem disso tirar vaidade, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-los. Então, ele sabe que tudo aquilo que ele tem, possui, enquanto riqueza espiritual mesmo que eu estou dizendo, foi Deus quem deu. Né? E que nós seremos, né, arguidos. O que fizemos com isso? Né? O que fizemos com isso? Semana passada, que foi a Semana Santa, né? Estava rodando aí pela internet um vídeo muito bonito, mostrando algumas pessoas. Foi uma montagem, mas eu imagino que a emoção foi grande, né? As pessoas, elas se deparavam, elas estavam de máscara, e elas estavam de frente para uma pessoa e essa máscara era retirada, né? E quando essa máscara era retirada, era uma pessoa fazendo o papel de Jesus, né? E aí eu vi um ator, que é aquele ator que faz o papel de Jesus na série The Chosen, falaram para ele, né? O que você faria, né? O que você faria se fosse real isso? Se você se deparasse com Jesus, né? E aí ele falou que ele perguntaria para Jesus se ele está no caminho certo. Né? E aí eu pergunto para vocês, né? O que cada um de vocês
faria? O que você falaria? Né? Você está fazendo bom uso daquilo que recebeu? Né? Será que a gente consegue perguntar? Né? Eu estou fazendo bom uso daquilo que eu recebi? Não sei. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, estou falando do homem de bem ainda, né? Trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que estão subordinados a ele, né? Ele trata com benevolência, com bondade, com gentileza. Por quê? Porque na visão dele, todos são espíritos, irmãos, criados por Deus. Usa de sua autoridade para levantar seu moral e não esmagar ninguém pelo seu orgulho. É indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade da indulgência dos outros. Então, eu ajo com o meu próximo como eu gostaria que o meu próximo agisse comigo. Ele se lembra das palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele tem a consciência, né, de que não é melhor que ninguém. Porque, na verdade, nós não somos. Né? Todos nós somos iguais. Todos nós tivemos a mesma origem. Todos nós temos a mesma centelha dentro de nós. Mas cada um, através das suas escolhas, foi trilhando um caminho. Né? E todo mundo com o mesmo objetivo, que é a evolução. Né? Mas cada um com suas dificuldades também. E eu não posso olhar para o outro e julgar, porque cada um é que sabe de si, das suas dores, né? Das suas dificuldades, dos seus esforços, né? Porque, na verdade, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça. Esse homem de bem aqui, ó, são pouquíssimos encarnados na Terra. Né? Me parece que o Papa Francisco era um deles, né? Um missionário. Chico Xavier também, né? Mas nós espíritas, nós cristãos, nós somos aqueles que nos esforçamos a cada dia para sermos melhores. Nós nos esforçamos para sermos este homem de bem aqui, mesmo sabendo que ainda não somos, né? Ele não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar, senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que dão as leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Respeita os semelhantes com todos os direitos. E não só respeita os semelhantes, né? Respeita toda a criação do Pai, né? Respeita, exalta, agradece e utiliza para o bem. Então, meus irmãos, a gente já caminhando aqui para o final, eu queria dizer para vocês o seguinte: o crescimento é inevitável, né? Que ele seja para o bem e no bem, né? Nós vamos fazer o bem sempre? Ainda não. Nós vamos ser esse homem de bem aqui integralmente nessa encarnação? Também ainda não. Né? Mas se nós formos um pouco melhores hoje do que fomos ontem, nós estamos no caminho ideal da evolução, né? E aí,
pegar aqui para gente. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: devemos fazer o bem a qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar. Se a gente conseguir fazer isso, nós estamos no caminho. Não ter distinção de pessoas, não ter distinção do lugar e não pensar se é o momento, né? É o momento. E aonde a gente esteja, que a gente leve um pouquinho, né? Da luz do Cristo, que a gente deixe brilhar em nós a centelha divina que há em nós, tá? Eu sempre gosto de deixar esses últimos 5 minutinhos para algum comentário, para alguma pergunta. Então, eu gostaria de abrir um pouquinho para quem quiser estar colaborando, fique bastante à vontade. Teve uma pessoa aqui que escreveu, o Henrique, né? Que hoje ele dando conselhos para os pais dele, ele se fez essa pergunta, né? Senhor, será que eu estou seguindo certo? Né? Aí eu queria saber do Henrique, você estava falando para os seus pais e estava se questionando se você estava seguindo certo, dando conselhos para os pais, né? Ou se, né? Você estava se questionando enquanto conduta normal, né? Eu estou seguindo, eu estou no caminho? Então, essa é a grande questão, porque, tipo assim, hoje a gente teve uma questão familiar em relação à justiça, só que, tipo assim, às vezes meus pais têm umas falas meio problemáticas, e que eu tenho uma visão totalmente diferente. Só que, graças a Deus, assim, antigamente a gente tinha problema em relação a isso também. Hoje eles me escutam mais. Então, eu dei os conselhos para ele, tipo assim, começar a ter outra visão de tudo isso que está acontecendo hoje com a família toda em si. E foi isso que eu fiquei refletindo depois. Eu digo, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Tipo assim, será que eu realmente estou ajudando? E querendo a gente é ser humano, a gente também é falho, né? Então fica essa reflexão, mas eu acredito que assim, o conselho que eu dei foi para o bem, que é realmente justamente pensar também no outro. Porque tem muita questão, tipo, da minha família, questão de vingança. De tipo assim, desejar o mal do outro, acontecer situações e você desejar o mal do outro. E eu não concordo com esse tipo de visão. Entendeu? Então eu acredito que o conselho que eu dei foi algo certo. Só que a gente se questiona também, né? Se realmente foi. Eu entendi um pouquinho sua colocação, né, Henrique? Olha, porque assim, primeiro que tem aquela frase, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Que dirá papai, né? Que dirá papai. Mas assim, o que eu entendi, tá? Uma coisa é quando você dá um conselho, seja papai, para quem quer que seja, esperando que a pessoa haja de acordo com o que você falou. Sim. Aí não está tendo caridade. Mas se você colocou sua opinião, uma opinião assim, que viesse a contribuir para o bem, né? Colocou essa opinião sem cobrança, sem expectativa que aquela pessoa for se cumprir, mas estritamente para estar colaborando para o bem, né? Então acredito que eu fiz isso bem, porque basicamente foi tipo assim, o meu pai desejou meio que meu tio passasse por pedir esmola. Porque tá tendo uma briga de herança. Sim. E daí, justamente, eu quis mostrar para ele, tipo assim, que independente do que está acontecendo, a gente não deve ter essa visão de desejar com que o outro irmão passe fome. Porque eu acho uma palavra muito forte. Entendeu? E olha que bonito, né? Eu sou mãe, né? Como que a gente aprende com os filhos? Porque, por mais que seu pai não mude a ideia, né? É tão gratificante você ver que seu filho é bom, né? Que você não tem sentimento de vingança, entende? Então, Uhum. de qualquer maneira, quando a gente contribui
com palavras, né, edificantes, com pensamentos no bem, no amor, no perdão, você já está contribuindo. Né? Eu penso assim, e eu acredito que por mais que seu pai não mude de ideia, ou, né, não sei, às vezes ele tem outras questões, mas ele deve ter ficado assim, orgulhoso de ver que o filho dele tem um bom coração. Viu? Agora o Fidelis quer falar. Cibele, sua palestra foi muito boa, viu? Sua reflexão, parabéns. Eu gostei muito da sua fala e tudo que você falou aí, assim, é o que o espírita ou qualquer outra religião tem que seguir. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: o que significa fazer o bem sem ostentação? Na verdade, fazer o bem sem ostentação é que a sua mão esquerda não saiba o que a direita deu, né? Ou seja, que você faça pelo bem, sem mostrar, sem divulgar, entende? Porque quando a gente divulga o bem que a gente fez, a gente já recebeu a recompensa. E isso é vaidade, né? Eu fiz, eu ajudei. É claro, né, Fidelis, que a gente não tem aqui, assim, uma receita, um julgamento, né? Porque cada caso é um caso também. Mas aquela pessoa que faz para mostrar que está fazendo, ela não está fazendo pelo bem, ela está fazendo pela vaidade. Tá certo. É isso mesmo. Às vezes é o bem que faz, mas não é a bondade que está no interior da pessoa, né? Exatamente. É o bem para quem recebeu. Recebeu, Mas quem fez não foi no bem, entendeu? Entendi. Tranquilo. Quem recebeu foi no bem. Tranquilo, ok, Cibele. Mais alguém? Tudo certinho, exatamente. Crescer para entender o que é que está fazendo. Porque quando a gente faz com interesse, esse bem já vai bem para nós, para quem fez. Então, cada momento a gente vai crescendo e observando o caminho que estamos percorrendo para fazer o bem ao nosso irmão. Porque se a gente deseja que o outro faça o bem para a gente, o outro faz e não cobra nada, a gente faz esse bem no está de acordo. Mas estamos melhor. Uhum. É isso. Boa noite, meus irmãos. Então, Sibeli estava ouvindo, né? Você, e bem lembrado, né? Sobre o Papa, né? Estamos atravessando esse momento. Assim, o Papa, ele sai da vida para entrar na história, né? Isso quer dizer que todas as religiões, né? Tem pessoas boníssimas, né? A gente sabe que o Papa a gente vê pelo amor que nós temos a ele, que ele é um espírito muito evoluído e era católico. Sobre aquela que você falou, sobre aquela que você viu no Instagram ou no Face, eu vi também, né? Sobre a gente estar assim e ver uma imagem, não de Jesus, mas uma pessoa ali de Jesus. O que a gente falaria? Com certeza eu perderia a voz. A emoção seria tanto assim. Vai correr para o abraço, né, Dirs? Então eu achei isso, eu vi também, e eu me emocionei sim com aquele vídeo, sabe, assim, de a gente tá assim, depois assim a gente vê, assim, sabe, eu fico imaginando às vezes, outro dia eu estava vendo Jesus andando com o apóstolo, figuração. Aí eu falei, imagina uma bênção dessa, né? Você caminhar junto com Jesus, né? A gente fica
a gente fica imaginando, né? E se fosse comigo, né? Aí, então, que nem você falou, o que a gente falaria para Jesus hoje? Eu, para falar a verdade, eu nem sei o que eu falaria, sabe? Porque a gente é tão inconstante, né? Eu não sei o que eu falaria, mas com certeza eu iria me emocionar sim, porque muitas vezes eu vejo certas coisas que nem eu estou vendo, a gente está vendo do Papa, né? A gente se emociona. E é uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que espíritos evoluídos, temos sim nosso amado Chico Xavier, de Paulo, Joana de Ângeles, mas também gente, vamos analisar o Papa, né? Ele é um espírito, só de olhar nele a gente vê que ele é um espírito diferente, né? E uma coisa que eu achei bem interessante no Papa, hoje olhando o vídeo dele, foi o bom humor que ele tinha. Porque bom humor não é para todo mundo também. Porque muitas vezes a gente acorda de manhã, o bom dia é porque o que tem de bom nesse dia? E ele tinha um bom humor e ele falava sobre o bom humor. Bom humor também, ele falou que é uma bênção a pessoa ter. A gente tem que pedir pelo bom humor também. Que nem a gente pede muitas vezes, Senhor me ajuda, a gente fala, Senhor me dá o bom humor também. E depende de nós, né? A gente pede e depois depende de nós. E eu achei bem interessante o momento que nós estamos passando, né? Que a gente deve dar, assim, coisas, né? A gente viu, conheceu Chico, né? Viu ele, assim, desencarnou, como a gente viu um Papa, né? A gente, hoje mesmo, gente, eu sou um tipo bem curiosa, sabe, Gisele? Então, eu estava perguntando para a inteligência artificial por que não existe Papa mulher? E sabia que ele não soube me responder? Ele falou, eu vou estudar isso da Igreja Católica. Interessante, eu fiquei vendo, todos os papas foram homens. Por que não pode existir um papa mulher? Né? Aí, não, eu perguntei para ele que era inteligência artificial, né? E sabe que ela aí respondeu, lógico, que é um robô, a gente sabe, né? Mas achei a resposta bem interessante, né? Que vem de lá da Igreja Católica. Até ele falou, o que você acha desse jeito de não ter mulheres? Eu falei, eu acho um jeito machista, entendeu? Mas vem da Igreja Católica e nós, para falar a verdade, nós temos o pezinho na igreja, mas a gente segue outra doutrina, né? E é isso, gente. Obrigada, Tícia. É isso mesmo, né? Boa noite, Sibeli. Parabéns pela sua exposição. Não estou abrindo minha câmera porque a internet aqui está muito fraca. Fica tranquilo. E também não há necessidade. Não. Eu achei importante, dentro da sua fala, e agora, por último, você faz esse questionamento. E essa semana a gente estava discutindo no sentido de conversar, né? Não é de brigar, não. E a respeito, que nós estamos sempre estudando a doutrina dos espíritos, e levantamos uma questão mais ou menos semelhante, né? Não foi com Jesus. E a gente se perguntou, e assim, uma pergunta surgiu, eu falei assim, você é honesto? Todo mundo se colocou como honesto, né? E no decorrer da conversa, a gente ficando por último, você não respondeu, fulano, você é honesto? Aí eu disse, não, eu não sou honesto, não. Aí a gente, quando dá um não, fica aqueles olhares atônitos, né? Que como se a gente é espírita e é desonesto. A gente deixa, a pessoa não diz nada, mas eu acho que o pensamento flutua e a gente capta a maledicência e a gente deixa de ser homem de bem e mulher de bem. A pessoa faz aquela pausa e diz assim, eu não sou honesto porque perante o homem, sim. Perante a sociedade, ele sim, mas perante a Deus, não sou, não. Porque perante a Deus, ainda não valorizo essa minha reencarnação dentro da proposta que ele e que nós mesmos firmamos na erraticidade que iríamos pontualmente cumprir dentro de determinadas situações. Então, às vezes a gente não cumpre, diz assim, é um esquecimento passado. Não. São as tendências que ainda carregamos, os compromissos que a gente ainda carrega de reencarnações anteriores. Então, diante dos homens nessas provações, a gente pode se esforçar
em pagar as nossas contas, em ser honesto, em todos os compromissos. Mas perante a lei de misericórdia, perante a lei de justiça que você colocou aí, perante a lei de amor, ainda nós não cumprimos. E se nós não cumprimos, estamos sendo desonestos. A gente procura não ser maledicente, a gente procura ser justo dentro de uma possibilidade, mas perante a lei divina, perante a misericórdia, ele tem paciência. Porque a fatalidade, como colocou aí, é o progresso. Agora é o seguinte, aí quando você diz assim, e Joana também coloca com muita particularidade, vamos mergulhar para dentro de nós, para ver se a gente acha a metáfora da semente que você colocou, a potencialidade que ela carrega é de uma árvore. Ela não sabe que ela é árvore, mas ela tem um potencial que ela será uma árvore. Assim como nós seremos perfeitos, assim como Jesus. Então, essa potencialidade, esse germe, está dentro de nós. Por isso que a doutrina dos Espíritos, né, no seu ano que faz hoje em abril, 18 de abril que fez, né, a gente tem o suficiente para refletir sobre essa capacidade, essa potencialidade, porque não foi à toa que Jesus disse, vós sois deuses. E esse germe de Deus, e Deus minúsculo, está dentro da gente. Aí eu lhe pergunto, não sei se cada um tem seu ponto de vista, sua concordância ou não, mas essa valorização de se colocar, dizer assim, eu sou honesto perante a Deus, será que nós temos essa capacidade de enfrentar conscientemente essa situação? Boa noite e muito obrigado. Eu que agradeço. O grupo é bom, né? Participa. Eu acho bem rico. A trocas, bem legal. Mais alguém? Mais pergunta a ser feita? E a prece para poder fazer a prece de encerramento da noite. Muita paz a todos. Você pode fazer a prece. Eu, seu Aldoberto? Não entendi. Não, não tem mais perguntas, pode fazer a prece final. Ah, então tá. Pode deixar, então. Então, eu vou ler aqui uma prece, tá? Do livro Preces do Coração. Senhor, quero obter uma melhoria ampla, profunda, que me toque por dentro e por fora, que me eleve a saúde, o sentimento, o pensamento, e me faça sentir mais capaz, mais inteligente e virtuosa. Para ter mais saúde, eu mentalizo uma luz penetrando o meu corpo e eliminando traumas e imperfeições. Idealizo sadios os meus pés, as minhas pernas, a minha cabeça, todo o meu corpo. Mentalizo, Senhor, apenas coisas boas, o melhor em mim para os outros. Estou a caminho da perfeição. Tenho fortes qualidades ainda não desenvolvidas e a força da inteligência e do amor capazes de me levar às mansões do infinito, onde resplandecerei junto a ti. Assim eu creio,
Obrigada, obrigada, obrigada por todas as oportunidades, em todos os dias, e que eu saiba aproveitá-las sempre, em seu nome. Assim seja.